Sobre a falta de oportunidades para jovens brasileiros, que acaba de ser traduzida em um dado dramático. 23% dos jovens brasileiros não estudam e não têm trabalho remunerado. De acordo com a pesquisa Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, embora os números possam induzir a uma conclusão apressada, existe com isso a ideia de que os jovens nascidos aqui no Brasil são ociosos e improdutivos. Ao vivo para falar sobre o assunto e alternativas para gerar aos jovens mais produtivos, eu recebo o Thiago Oliveira, analista técnico do Sebrae. Bom dia, obrigada pela presença. Realmente uma pesquisa alarmante, né, que mostra justamente que os jovens, principalmente os jovens do Brasil, têm poucas oportunidades, estão ociosos e improdutivos. Isso é muito preocupante, não só para a vida de cada um, para o cenário das famílias, como também para o cenário econômico do Brasil, né? Bom dia a todos, bom dia, Tamires. Na verdade, esse tema ele já vem sendo objeto de preocupação de vários estudos. Recentemente, o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em parceria com o IPEA, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica e Aplicada, e vários outros institutos internacionais, eles divulgaram uma pesquisa que apontam que em 9 países da América do Sul e Caribe, 21% dos jovens estão nessa fase, né? nessa faixa que eles classificaram como nem. Ou seja, não trabalham e nem estudam. No Brasil, esse dado é um pouquinho acima da média, está em termos de 23%. Só que é um termo um pouco pejorativo, né? Se a gente pegar os recortes que esse estudo fez, a gente vai perceber que esse jovem, ele tem um nível de renda mais baixo, ou seja, a maioria desses jovens, eles estão num ambiente de renda familiar que vai até 2 salários mínimos e eles não tiveram condição de estudar. A maioria deles, mais de 60%, não concluíram o ensino médio. E, ao contrário do que possa parecer também, esses jovens eles não são ociosos. Eles trabalham em casa, em afazeres domésticos ou cuidando de filhos. E algo bem sintomático é a questão da mulher com a maternidade precoce. Boa parte delas não consegue trabalhar e nem estudar porque tiveram a maternidade precoce e precisam cuidar dos seus filhos. Isso mostra justamente o ciclo da desigualdade social, porque uma vez que esses jovens nascem no seio familiar, em que eles precisam contribuir, até mesmo cuidando dos irmãos, ajudando nos serviços domésticos de casa, e muitas vezes sem dinheiro até para se deslocar, para gastar com passagem de ônibus, para ter acesso a algum curso, mesmo gratuito, é muito difícil. Qual seria a solução, digamos assim, do governo federal, dos governos estaduais, para que realmente esse ciclo de desigualdade fosse quebrado e que esses jovens possam sair dos seus lares em afazeres domésticos, onde eles não vão se desenvolver no mercado de trabalho e, consequentemente, não vão gerar renda para si mesmo, nem para a família que forem gerar no futuro? Qual seria a solução, então? Vamos lá. Primeiro, é preciso classificar em 2 etapas. Esses 21% dos brasileiros que nem trabalham nem estudam, é um dado preocupante? Mas a gente consegue classificá-los. Mais preocupante são 10% desses 21% que não trabalham, nem estudam e nem querem nada. É o nem. Então, é preciso que se aprofundem os estudos com essa categoria para entender melhor o contexto e o que é que leva eles a não querer estudar, trabalhar e nem uma coisa nem outra. Né? Para os que querem alguma coisa, a gente tem alguns caminhos. Né? Partindo do próprio indivíduo, o empreendedorismo. O próprio estudo aponta que a maioria das pessoas elas têm uma facilidade em lidar com tecnologias. Né? São jovens mais tecnológicos, com exceção dos haitianos, né? Por uma questão muito específica de lá. E nesse contexto de transformação digital, né, que o empreendedorismo como elemento de transformação social ganha destaque, é um excelente caminho para esses jovens que detêm o domínio da tecnologia e querem tentar empreender. Né? Nesse sentido, o Sebrae está presente, está junto dos brasileiros que querem, jovens ou não, abrir um negócio. E no que tange às políticas públicas, o aumento de creches, né, para as mães, o aumento do financiamento estudantil. Possam deixar essas crianças nas creches, não ficar o dia inteiro, né? Exatamente. Uma política pública que faça controle de natalidade, né, a natalidade com consciência. Então, são políticas públicas relativamente simples, mas não fáceis de serem adotadas,
que podem tentar reverter esse quadro. Inclusive, em outros países mais desenvolvidos, existe o controle de natalidade e existe uma política de estímulo, ou seja, as crianças que nascem já são estimuladas pelo governo e suas famílias a estudarem. Então, já crescem como jovens interessados, sabendo que o estudo e o trabalho ou o empreendedorismo é que vão realmente dar um norte diferente para a vida, né? Algo interessante também dessa pesquisa é que 31% dos jovens sem ocupação procuram trabalho, ou seja, ainda tem essa faixa de jovens que estão desempregados não por opção, porque procuram trabalho e não encontram. E aí é onde entra os cursos de capacitação, né? Exatamente. 31% desses jovens procuram trabalho e mais da metade se ocupam em afazeres domésticos, né? Desses 31% dos jovens que procuram trabalho, uma minoria tem expectativa de encontrar emprego a curto prazo. E isso se dá em função da sua formação, né? Os limites são muito grandes. Jovem, o mercado de trabalho para jovem já é mais difícil, né? Se você pega taxa de desemprego no Brasil, se você corta por idade, a taxa de desemprego entre jovens é maior. O nível salarial entre jovens é menor, né? E a taxa de rotatividade entre jovens também é maior. Existe uma estatística que é citada no próprio estudo, que 7 a cada 10 jovens perdem o emprego com menos de um ano. E isso não é deficiência do jovem, é porque são empregos mais rotativos. Né? São empregos que... São vagas temporárias. São vagas temporárias. Muitas vezes contratos, exato, né? Estágios, serviços temporários, exato. E aí fica mais difícil ainda para o jovem se estabilizar. A pesquisa também mostra que a mulher de baixa renda é a maioria entre os jovens sem acesso à educação formal e ao mercado de trabalho, justamente por conta desses fatores que acabamos de citar. Muitas vezes a gravidez precoce, as responsabilidades com os filhos ou com os irmãos, no caso. Exato. O peso da maternidade ainda é muito maior para a mulher do que para o homem, né? Então, quando a mulher vem a ficar grávida de forma precoce, acaba caindo sobre ela a responsabilidade de cuidar dos filhos, né? Além disso, você tem a família, porque às vezes a mãe trabalha, mas a menina precisa ficar em casa para tomar conta dos irmãos, para fazer os afazeres domésticos. E isso tudo pesa, né? Dentro de uma sociedade como a nossa, isso ainda pesa. Qual seria o desenho que a gente poderia fazer, então? É justamente a criação de creches, porque aí essas meninas jovens poderiam deixar pelo menos um turno, né, os seus filhos para poder trabalhar ou estudar. O Sebrae atualmente oferece o que para esse público jovem? Bom, o Sebrae tem uma estrutura toda montada, pronta para atender todos aqueles empreendedores, e lá a gente classifica jovem como de 15 a 150 anos, então você jovem que quer abrir um negócio, procura o Sebrae. A gente tem uma equipe de consultores que está pronta, tanto na concepção do negócio, se você tem uma ideia e quer montar um negócio, procura a gente que a gente ajuda a desenhar esse negócio. E se você já tem um negócio, mesmo que informal, procura a gente que a gente ajuda a direcionar no melhor caminho possível dentro da nossa atualidade. E é importante destacar que para empreender não precisa muito dinheiro. De repente é um jovem que gosta de cozinhar, por exemplo, e aí ele investe em um curso de gastronomia. E aí a partir desse curso ele pode gerar renda até mesmo, sei lá, na porta de casa, no bairro onde mora, enquanto não há possibilidade de expandir muito, né? Exatamente. E as redes sociais estão aí para ajudar, né? Qualquer pessoa pode fazer muita coisa acessando vídeos no YouTube, por exemplo, e vendendo via Instagram. A gente estava analisando o caso de uma senhora que não é aqui do estado, mas que ela vende havaianas customizadas que ela aprendeu a fazer na internet. E ela está cheia de pedidos. Então são exemplos. Jovens que estão sem concluir o ensino médio, é possível empreender? Sem dúvida nenhuma. Porque vão depender deles. Sem dúvida nenhuma. Ter um CNPJ hoje é muito fácil, né? O Sebrae ele ajuda também nessa questão da formalização, né? Não é caro, ao contrário do que se diz. Tem um microempreendedor individual, né? Abrir um microempreendedor individual não é difícil, não é custoso e o Sebrae está aí para ajudar, está aí para fazer o que for possível. Para mudar esse cenário. Então vamos aproveitar a audiência, de repente tem muitos jovens acompanhando a gente na capital, no interior, estão à procura de oportunidade, não tinha pensado ainda sobre o Sebrae, tem um tempo livre, algumas horas livre, ou de repente consegue driblar aí as responsabilidades dentro de casa para poder se desenvolver. Vamos disponibilizar o telefone para contato, para que esses jovens possam de fato procurar o Sebrae, buscar ajuda e construir
construir algo até para o futuro deles. Maravilha. Para ir no Sebrae, basta ligar no 0800 570 0800 e agendar um horário. Lá a gente trabalha com agendamento, para que o cliente não chegue lá e fique esperando muito tempo. Às vezes ele tem um trabalho formal e quer abrir um negócio, então ele depende ali de um horário muito específico. Então a gente trabalha com agendamento. 0800 570 0800. Muito bem. Tiago Oliveira, obrigada pela presença aqui, por trazer essas informações para o nosso público. O nosso desejo realmente é que, de fato, essa juventude possa se desenvolver e acordar. Dentro de casa não tem como se desenvolver economicamente. E sem dinheiro hoje, a gente não faz nada ou quase nada. Obrigada, bom Perfeito. dia. Obrigado.